Consolador, para que fique convosco, para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Bem, o nosso tema da tarde de hoje, Espírito errantes em mundos transitórios, porque nós fizemos essa leitura do trecho do Evangelho de João. Porque o Cristo, inicialmente, ele trouxe para nós o aviso de que enviaria o Consolador prometido. E o Consolador prometido, dentro do nosso entendimento, é a doutrina espírita. Porque só com a visão que Kardec nos trouxe da doutrina espírita, nós passamos a entender o que é a erraticidade. Nós começamos a entender o que ele quis dizer com espíritos errantes. A primeira vez que eu ouvi esse nome, para mim parecia uma coisa assim, pessoa em erro, perdido, desorientado. E aí, se a gente procurar no dicionário, não está longe disso. Pessoa que está vagueando, sem objetivo, sem rumo, é uma das definições dos dicionários de língua portuguesa. Entretanto, Kardec, quando nos trouxe este conceito, essa é uma das possibilidades, mas é mais do que isso. É o espírito que está fora do corpo material, que está aguardando para voltar a encarnar. E é isso que nós vamos ver na tarde de hoje. Como isso acontece? A Vera fez a leitura da questão 223, quando Kardec pergunta aos espíritos se a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo, e ela leu a resposta. O que os espíritos respondem? Respondem que algumas vezes imediatamente e outras não. Quando a gente aprofunda um pouco esse estudo, a gente vai ver que assim, há espíritos que têm necessidade de reencarnar imediatamente, algumas vezes porque são espíritos que desencarnam fora da programação prevista, porque por mais que a gente tenha aquela ideia de que a gente só morre, só desencarna na hora que está previsto, a maioria das vezes isso é verdade, mas existem acidentes. Acontecem situações que fogem ao controle daquilo que estava programado. É claro que Deus permite que aconteça porque tem algum propósito nisso, mas que não era a programação inicial. Então, essa é uma das possibilidades do espírito reencarnar imediatamente. Uma outra possibilidade, e aí a gente vai vendo que isso é comum, quanto menos consciência se tem, mais rápido é a reencarnação. Quando a gente estuda um pouco, não vou entrar nesse mérito, vou dar só uma pincelada, porque eu sei que é um tema que as pessoas gostam. Quando a gente estuda sobre o retorno ao corpo dos animais, nós vemos que eles reencarnam imediatamente. Os estudos que tem que falam a esse respeito. Por quê? Eles não têm o que estudar, nem o que desenvolver no plano espiritual. O aprendizado deles é no planeta. É no momento em que eles estão sofrendo todas as vicissitudes da carne. Será que com o ser humano é diferente? Nós temos o que espiar? Nós temos o que aprender? Sim. Se já temos consciência, e vamos ficar com o ser humano no nosso plano evolutivo. Não vamos lá para aqueles seres que ainda estão no princípio da vida espiritual, nem os que estão fora, porque vale a pena a gente falar da gente, não por narcisismo, mas por aprendizado, para que possamos trazer para o nosso cotidiano, para o nosso íntimo, aquilo que a doutrina pode nos ajudar de esclarecimento, para que a gente mude. Então, o ser humano no nosso plano evolutivo já tem consciência de quem é, da evolução. Nós todos aqui já sabemos da reencarnação. Existem
companheiros nossos que estão num plano semelhante ao nosso, mas que a consciência ainda não é clara a esse respeito. E aí começa uma das dificuldades. E que os espíritos sempre nos alertam. O quanto a gente puder falar da vida espiritual, do plano espiritual, de que o espírito é imortal, de que após o desenlace do corpo, a vida continua e continuamos sendo quem nós somos. Quanto mais nós entendermos e aceitarmos e explanarmos isso para outras pessoas, nós já estaremos ajudando, já é uma forma de divulgarmos o Consolador prometido. Por quê? Fica mais fácil a gente mudar quando a gente conhece. Fica mais fácil nós nos transformarmos quando nós temos conhecimento. Se Cristo avisou que ia nos enviar o Consolador prometido, é porque Ele sabia que sem Ele nós perderíamos contato com as verdades divinas, apesar delas estarem em nós. E não perdemos? A gente não foi esquecendo? Qual a história? O que a história nos últimos 2000 anos nos ensinou? Nós continuamos trabalhando com afinco e dedicação e bondade os ensinamentos de Jesus? Ou criamos guerra, dissidência, duelos, brigas, separações, onde o mais forte sempre prevaleceu? Então ele sabia que isso ia acontecer. Com todos? Não, mas com a maioria. Com a maior parte da humanidade. Então ele enviou para nós esse Consolador para que nós pudéssemos lembrar não só o que ele havia vindo trazer há 2000 anos, mas para que nós pudéssemos lembrar o que está em nós desde que nós fomos criados. Está lá, nós somos partícula de Deus. Se nós somos partícula de Deus, todas as leis estão dentro de nós. Lei de evolução, lei de trabalho, lei de amor, justiça e caridade. Mas voltemos ao nosso tema da tarde de hoje. Então, na questão 224... Na questão 224, Kardec pergunta assim: o que se torna a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a seu novo destino. Ele aguarda. Aí ele já traz um conceito de que alguns espíritos errantes não estão necessariamente vagando sem rumo. Por quê? No mundo espiritual, enquanto estamos errantes, podemos estudar, planejar a próxima encarnação, aprender para que nos reaproximemos das leis de Deus, as quais nos afastamos, porque nos afastamos. Se não tivéssemos nos afastado, já estaríamos em outro planeta, porque vocês sabem que o planeta Terra é o planeta mais atrasado do Sistema Solar, né? Alguém tem ilusão em relação a isso? Então, é por isso que a gente não consegue achar vida nos outros planetas, porque eles se escondem de nós. Somos os mais atrasados, não, eles não vão querer se revelar para nós. Se somos o planeta mais atrasado, é porque a gente está perdendo tempo. A maioria de nós está perdendo tempo. Então, estar no mundo espiritual também é uma forma de evoluir, mas não basta. Porque a transformação, ela só se dá quando a gente passa pela rudeza da matéria. Porque nós vamos fazer escolhas com mais consciência. Porque no plano espiritual, eu vou me aproximar somente daqueles meus afins, que gostam da mesma coisa que eu, que querem estudar a mesma coisa que eu, que querem viver a mesma coisa que eu vivo. Mas aqui não. Aqui eu sou obrigada a conviver com pessoas que às vezes não têm nada a ver comigo, mas que caem na minha família, que são os meus chefes ou os meus colegas de trabalho. E são situações que Deus faz tão perfeita e tão justinha que a gente não pode sair. Não tem como escapar para que a gente possa evoluir. Mas não viemos despreparados. Já passamos anos no plano espiritual estudando.
Viemos com todas essas informações armazenadas em nós, para que quando nos deparássemos naquela situação com aquele companheiro, ou com aquela mãe, ou com aquele pai, que remove os meus sentimentos mais difíceis, ou melhor, revolve os meus sentimentos mais difíceis, eu tenha recursos para lidar com ele, porque eu já estudei sobre isso. Eu aceitei aquela mãe e aquele pai, eu aceitei aquele esposo ou aquela esposa. Então, o objetivo desse processo é para que a gente possa evoluir. E aí Kardec vai nos falar, numas questões anteriores, acho que 111, 112, 113, que ele vai falar dos espíritos imperfeitos, nós. Os espíritos bons e os espíritos puros. Somente os espíritos puros não passam pelo que ele chama de erraticidade, pois a condição deles já é a do mundo espiritual plenamente. Os espíritos imperfeitos, que são aqueles que ainda estão presos às matérias, à matéria, estão presos às paixões, estão presos aos vícios, estão presos muitas vezes apegados a situações ou a pessoas, têm uma ideia imperfeita de Deus e não o compreendem. Esses são os espíritos imperfeitos. Alguém se identifica com isso? Não, nenhum de nós. Agora vamos ver os espíritos bons, porque acho que todo mundo vai se identificar com os espíritos bons, né? São aqueles que já praticam o bem de todo o coração. Quer ver uma coisa? Estamos no Rio de Janeiro, vemos uns meninos de rua vindo bater na janela do carro. Um não, uns 3, 4, 5. Como nós já somos espíritos bons, não é? A gente abre a janela, conversa, dá uma palavra de amor, carinho, fraternidade para esses irmãozinhos, não damos? Somos os espíritos bons. Somos ou não? Não, somos imperfeitos ainda. Mas os espíritos bons são os que são capazes de fazer isso. A gente ainda vai pensar no custo-benefício. Arrisco perder o carro, o celular, o anel, o relógio. Então, olha como ainda estamos apegados à matéria. Mas essa é a nossa condição. Os espíritos bons são esses, que já são capazes de praticar o bem sem nenhum tipo de interesse pessoal. Já têm uma compreensão maior de Deus. Já estão, mas ainda não são puros, ainda não são perfeitos. Puro, porque perfeição só Deus. E os espíritos puros, que são os que já têm a total compreensão, que eu não sei nem falar sobre eles, porque é tão distante da minha realidade, que é uma questão tão ideal. A gente fala naquilo que é a condição ideal, eles entendem de Deus, eles são puro amor, pura bondade, mas a realização, esse sentir, ainda está distante, pelo menos de mim. De vocês eu não sei. Cada um tem que saber de si. Mas vamos continuar a nossa questão. A questão 225. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade dos espíritos? E aí eles respondem, não. Foi o que a gente acabou de dizer. Pois há espíritos errantes de todos os graus. Não necessariamente são os espíritos apenas inferiores que estão na erraticidade. Os bons espíritos também permanecem na erraticidade. Alguns para vir para o planeta Terra, para poder vir em missão, desenvolver regiões, desenvolver determinados cantos do planeta, e outros nos planetas que eles já são afins pela bondade que conseguiram desenvolver. A 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Eles certamente não o fazem da mesma maneira que nós. É a pergunta de Kardec para os espíritos. E aí eles falam, eles estudam o próprio passado e procuram os meios de se elevar. Vêm, observam o que acontece nos locais que percorrem. Escutam as palestras dos homens esclarecidos e as opiniões dos espíritos mais elevados que eles. E isto lhes traz ideias que não possuíam. Isso é uma dica que os espíritos nos dão para nós também, ainda encarnados. É como agem os espíritos na erraticidade. Mas nós não podemos, se já temos a compreensão
da necessidade de evoluir, das mudanças que precisamos fazer, se já há um incômodo com as imperfeições que habitam em nós, podemos nos instruir com aqueles que já têm que já estão um passo na nossa frente. O próprio Kardec. Alguns outros, como Chico Xavier, através das psicografias todas que ele trouxe, como alguns estudos que a gente ouve e tem a oportunidade de entrar em contato, é necessário que se queira fazer essa mudança. É necessário que a vontade e a coragem para enfrentar a si mesmo exista. Coragem é enfrentar as próprias fraquezas. Porque a roubo de coragem para brigar com o outro, nós fizemos isso até a encarnação passada. Estou livrando a gente dessa. Mas pelo menos até a encarnação passada nós tivemos esse arroubo de coragem para ver quem era o mais forte, para ver quem era o que sabia mais, para ver quem era o mais poderoso. E aí, a doutrina nos fala o seguinte: o mais forte, o mais poderoso, o melhor é aquele que consegue vencer as próprias imperfeições. A gente começa a amadurecer essa ideia e percebe que se comparar com o outro é tolice. Porque o outro vai ser sempre diferente de mim e foi para isso que eu vim aqui. Para conviver com o outro, para conviver com o diferente. Então um vai ser mais inteligente, o outro vai ser mais bonito, o outro vai ser mais alto, o outro vai ser mais baixo. Agora, se eu começo a me comparar com quem eu era há 5, 10, 15, 20 anos atrás, será que eu já superei alguma das minhas imperfeições? Ou pelo menos passei a aceitar que a determinada imperfeição existe em mim, porque antes de eu superar, eu preciso aceitar que eu tenho. Às vezes nós somos tão cegos que não aceitamos, não queremos enxergar as nossas imperfeições. E elas existem. Não é à toa que a espiritualidade, os textos da doutrina espírita, os textos que os espíritos continuam ainda psicografando, falam constantemente de combater o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que esses são os maiores escolhos do ser humano, pois é a partir daí que nos fragilizamos, que perdemos a capacidade, inclusive, de desenvolvermos a bondade, de desenvolvermos a compaixão, de desenvolvermos a fraternidade. Pois se eu acho que eu sou melhor do que o outro, como eu vou ter compaixão pelo outro que sofre? Se eu acho que eu tenho mais direito, a minha família tem mais direito que a família do outro, simplesmente porque é o outro, como que eu vou desenvolver o sentimento de fraternidade? Não vou. Então, repetidamente, a espiritualidade está nos convocando, nos conclamando a essa mudança. E eu descobri uma coisa muito recentemente que eu tenho que contar para vocês. Uma pesquisa de um geneticista americano chamado Richard Davidson. Depois, quem quiser procurar lá na internet, que inclusive a pesquisa, o artigo está lá, em inglês, mas está lá. Mas ele publicou livros, já tem livros publicados em português, que é o seguinte: ele fez uma pesquisa, foi através ele fez dois tipos de pesquisa. Um sobre meditação, e é esse que eu quero falar agora, que é sobre a bondade. Ele pegou crianças e mapeou o cérebro das crianças e começou a estimulá-las para falar com conceitos de bondade, ternura e gentileza. E o que ele observou? Que quando as crianças eram estimuladas nesse sentido, existiam algumas que já vinham com isso naturalmente, mas que poderia ser estimulado nas que não tinham isso naturalmente. Que elas eram capazes de desenvolver ao longo da vida e manter esses sentimentos. E mais do que isso, ele observou que isso, na maioria das crianças, já estava como se fosse assim, geneticamente inscrito. Há umas que já estavam com aquilo mais desenvolvido e outras que precisavam ser desenvolvidas.
E ele fez isso através de uma série de pesquisas. Ele pegava, por exemplo, assim, colocava a criança e mostrava e falava para ela que a mãe dela estava sofrendo, estava passando por uma determinada dor e sofrimento. E aí ele fazia uma fotografia do cérebro e via que a criança desenvolvia um certo sentimento de compaixão por a mãe estar passando por aquele sentimento. E aí ele fazia isso com pessoas estranhas também. A mesma história que ele contava da mãe, ele contava das pessoas estranhas. E algumas crianças reagiam da mesma forma. Outras não reagiam com a mesma empatia. Aí eles trabalhavam esses sentimentos de bondade durante um tempo nas crianças e depois repetiam a experiência. E viam que aquilo era capaz de se desenvolver. O que isso significa, gente? Somos partícula ou não de Deus? Temos as leis de Deus inscritas em nós ou não? Mas o que a gente faz com as nossas crianças? Se voltar para casa e tiver apanhado, vai apanhar de novo. Não divide o seu brinquedo, não. Não leva para a escola, não, porque eles vão quebrar e você vai ficar sem, porque eu não vou te dar outro. E aí o que a criança vai aprendendo? A criança vai aprendendo que não pode ser boa, que não pode ser fraterna, que não deve, porque o mundo é perigosíssimo. Tudo isso, as religiões já falam. E agora a ciência começa a comprovar. Por quê? Na verdade, a ciência só está dizendo aquilo que a gente já sabe. Se somos partículas de Deus, tem que estar nos nossos genes. A bondade, a ternura, o amor, a fraternidade. Só que, como está em germe, se não for desenvolvido, morre sufocado. Então, a quem cabe fazer esse papel de transformação? A quem cabe essa mudança? Mas vamos voltar para os espíritos errantes que somos nós daqui a alguns anos. Espero que ainda demore um pouquinho. Mas seremos nós. Essa é a única certeza que a gente tem, né? Vamos lá, 200 e... Vamos passar para 230. O espírito progride no estado errante? E aí eles falam, pode-se melhorar muito, sempre conforme sua vontade e seu desejo. Porém, é na existência corporal que ele coloca em prática as novas ideias que adquiriu. Então não tem jeito. Precisamos estar encarnados. Porque no mundo espiritual somente, a gente não consegue fazer a transformação necessária. Aprenderemos muitas coisas, mas a prova é mundo de quê? De provas e expiações. A prova, a gente tem que vir para cá, para ver se realmente a gente aprendeu tudo aquilo que a gente estudou lá. Ai, Jesus, a pessoa ser cega. 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, conforme seu mérito. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram, ou são felizes, conforme estejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É então que procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme o seu desejo, sendo-lhe isto uma punição. Então, no estado errante, numa questão anterior, ele falou que os espíritos são capazes de revisitar o passado. Para que serve nós lembrarmos do nosso passado? Só para a gente não repetir mais. Para a gente buscar no passado quais foram os caminhos que nos conduziram ao erro, para que possamos aprender com a nossa própria história, para que lembremos o que nos faz fraquejar. É para isso que serve o passado. E sim, numa perspectiva espiritual, para nós entendermos e aceitarmos aquilo que, quando estamos encarnados, muitas vezes entendemos como dor e sofrimento, como limitação, como falta de liberdade, que promove dor e sofrimento. Muitas vezes estamos numa determinada situação
E se formos um espírito com tendência à revolta, vamos começar a querer nos revoltar porque não consigo sair daquela situação. Já tentei por aqui, já tentei por aqui, já tentei por aqui, já tentei todas as alternativas que vieram à minha mente, que me sugeriram, e não consigo sair. Será que não é hora de eu pensar, então será que é para eu sair do jeito que eu estou querendo sair de qualquer forma? Ou tem alguma coisa nessa situação que eu preciso aprender? Se eu entendo que o meu passado, que eu estou aqui em prova, que o meu passado determina que muitas vezes eu tenha vindo para a prova ou para expiar, e a dor, ela é resultado dessa escolha feita antes de eu encarnar, por mais que eu me debata comigo mesma, tenha tendências a me revoltar, se eu usar da minha inteligência um pouquinho, eu vou aprender a fazer prece, aprender a botar água na boca, aprender a meditar. E com tudo isso, começo a aceitar as situações difíceis e complicadas pelas quais eu estou vivendo, que podem ser diretamente provocadas por mim ou provocadas por alguém que vive comigo. Não importa. É a situação de dificuldade que eu estou passando. Mas, se eu passei 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos na erraticidade, e estudando, para vir aqui e fazer uma prova, eu vou abrir mão da prova? Do meu processo? Porque eu encontrei algumas dificuldades? E aí os espíritos nos falam o seguinte: a encarnação é menos de um dia na vida de um espírito imortal. Tudo bem, na hora que está doendo, a gente não pensa assim. Ou não pensava. Porque já podemos começar a pensar. E cada vez que eu penso e lembro disso, eu dilato a minha tolerância para aquela dificuldade que eu estou passando. Eu mudo a minha perspectiva de entendimento do que é dor e do que é sofrimento. E aí eu posso verdadeiramente superar a mim mesmo naquela situação. Esse é o objetivo da gente estudar o passado. Mas a gente não precisa estudar o passado das outras encarnações. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nesse livro. Leon Denis, no Problema do Ser, nos dão dicas valiosas de como nós entrarmos em contato com o nosso íntimo. Não adianta, gente. A gente pode fugir de todo mundo, mas da gente mesmo a gente não vai fugir. Aquele que tenta de fugir de si mesmo acaba enlouquecendo. Porque não dá. Não tem como. Então, às vezes, eu olho para dentro de mim mesmo e falo, não, mas isso aqui em mim é... Eu ainda repito esses maus hábitos. Eu ainda ajo, penso de forma egoísta. Penso de forma só dos meus interesses pessoais. Tá bom, eu ainda sou assim. Não quero mais ser. Então, faço prece, medito. Tento, numa próxima oportunidade, não ser assim. Temos diversos exemplos que nos instigam e nos estimulam à mudança. E não há outra maneira de nós mudarmos se não for através da insistência e da determinação em dar um passo adiante. Não existe milagre. A doutrina espírita, inclusive, nos diz que não existe nem os milagres. Aquilo que para a história passou como milagre de Jesus, tem uma explicação, uma compreensão para todos aqueles atos que nós não entendíamos. Porque milagre é aquilo que eu não sei como aconteceu, mas aconteceu. Então, se não existe milagre para os atos que Jesus fazia, imagina para a nossa transformação. Imagina para as mudanças. Nós viemos da erraticidade
e voltaremos para lá. Nós viemos para cá amparados por uma série de espíritos amigos que apostaram na nossa encarnação para que nós fôssemos capazes de mudar e de mudar o pequeno universo à nossa volta. E quando nós voltarmos para lá, nós vamos dizer o quê? Eu cumpri com a minha missão? Ou tinha horas que eu só queria ficar deitado, olhando para o teto, me sentindo fraco, e esqueci tudo que estudei, tudo que aprendi, tudo que nós combinamos, esqueci inclusive que esses recursos estavam disponíveis à minha pessoa, ao meu espírito, todos os momentos do meu dia. Por quê? Porque eu já conhecia a doutrina espírita. Então ela me lembrou aquilo que eu poderia ter esquecido. E não tem idade para a gente começar. Pode ser de pequenininho ou até aqueles que já estão quase próximos de retornar ao plano espiritual. Não importa. O espírito é imortal. O nosso corpo, uma hora vai deixar de existir, mas nós continuaremos existindo. E quando a gente começa a trabalhar na casa espírita, principalmente nas tarefas mediúnicas, a gente vê o quanto isso é verdade. O quanto, muitas vezes, a gente perde tempo com bobagem, com pequenas... como é que eu falo? Esqueci a palavra. Com pequenos melindres que nós temos na relação com o outro. E aí eles vêm para nos dizer, às vezes para nos mostrar, até com a própria dificuldade que eles têm. E uma coisa é certa. Aqueles que vêm e que já têm consciência que estão no plano espiritual, têm uma relação diferente do que com aqueles que ainda estão completamente na ignorância, não sabem nem que desencarnaram. A gente precisa confiar mais nos ensinos, no conhecimento que a gente tem, para colocar em prática em todos os lugares. E para terminar os espíritos errantes e a gente falar um pouquinho dos mundos transitórios, ele pergunta assim, no estado errante podem os espíritos ir a todos os mundos? Aí os espíritos, dependem das circunstâncias. Tendo o espírito deixado o corpo, ele não está, por esse motivo, completamente desligado da matéria. E ainda pertence ao mundo onde viveu ou ao mundo do mesmo grau. Eu não vou ler tudo, mas a ideia é que, para ir a outros mundos, a gente tem que poder. E o que é que nos dá o poder? Vamos lembrar que no sistema solar somos aqueles que estão na base. Para que possamos ir a outros mundos, o que nos dá o poder é superarmos as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas más paixões. Esse é o passaporte. Não dá para pagar pelo passaporte. Não dá para dar um jeitinho no passaporte. A gente precisa tirar esse passaporte através da mudança, do suor, do trabalho. Por isso o trabalho é uma lei. Porque também é trabalho nós trabalharmos o nosso íntimo, nós mudarmos as nossas fraquezas, nós desenvolvermos o nosso sentido moral. E é um trabalho árduo. Não é rude, como o trabalho muitas vezes material pode ser, mas é um trabalho árduo. E a última questão, os espíritos já depurados vão aos mundos inferiores? Eles os fazem frequentemente a fim de ajudá-los a progredir. O que seria de nós se eles não viessem até aqui nos dar uma mãozinha? Nos trazer todas essas informações e nos estimular para que a gente possa criar coragem para se superar e galgar aos mundos mais elevados. Então, eles vêm sim. Eles vêm muitas vezes.
às vezes vem bem pertinho de nós. Se estivermos com a nossa percepção espiritual mais organizada, mais focada, iremos dar conta de que eles estão ali nos estimulando, nos amparando, além de nós que entendemos, estudamos e frequentamos a casa espírita, recebemos diretamente através de psicografias e de psicofonias, onde estão ali escritos, explicados da melhor forma possível, da forma mais clara possível, para que a gente possa, de fato, lembrar que tudo o que eles estão nos trazendo são estímulos para as nossas mudanças, porque Jesus assim o permitiu através do Consolador prometido. E que está inscrito em nossos genes. Se os nossos pais, porque não temos mais crianças aqui, se os nossos pais não puderam, não souberam nos educar dessa forma, somos adultos, já temos consciência, cabe-nos nos reeducarmos. Porque não podemos mais dizer que não sabíamos. Essa desculpa não cola nem para a gente mesmo, quanto mais para os espíritos. E, para nós irmos concluindo o nosso estudo, a outra parte vai falar dos mundos transitórios. A questão 234, que a Verinha leu, que há, como foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes. Isso é uma questão bem interessante, porque assim, eu fui pesquisar, fui ler em outros, mas se nós nos atermos ao que está escrito aqui na resposta dos espíritos a Kardec, sim, há mundos particularmente designados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos. Então ele está falando de mundos e não de plano espiritual. Mundo é planeta. Planeta Terra, planeta Júpiter, planeta de Marte. E mais abaixo, numa observação, ele vai falar que o planeta Terra, quando do seu momento inicial, muito antes de nós virmos habitar aqui o planeta, ele serviu como um mundo transitório. E para que serve? Porque aí ele vai falar de acampamentos, de locais próximo à natureza, que é um mundo de refazimento. Isso é uma coisa interessante que, assim, eu acho que cabe muito mais estudo, mas também necessitaria que nós tivéssemos mais informações a esse respeito. Por quê? Quer dizer que, então, no plano espiritual, depois de nós passarmos um tempão no plano espiritual, podemos ficar cansados. Podemos ter dificuldades. E aí, a gente pode lembrar de alguns livros, principalmente o livro de André Luiz, Libertação, que ele fala de algumas cidades mais ligadas às trevas, e que ali vivia... Isso não é mundo transitório, isto são pontos de vibração diferentes na crosta do planeta Terra. Mas ali são espíritos que estão vivendo pela proximidade, pela identificação, situações bastante difíceis ligadas às paixões, mas são espíritos que estão na erraticidade, que eles vão ter que reencarnar em algum momento. Quando esses espíritos, por alguma aventura, se cansam daquilo, ou são convidados pelos seus amores, pelos seus pais, como o próprio livro Libertação fala da história do chefão lá, que coordenava a cidade trevosa, que era o Gregório, que ele ficou 800 anos preso ao mal. E a mãe, 800 anos, fazendo prece e trabalhando espiritualmente para libertá-lo daquela condição. A gente consegue imaginar um negócio desse? Então, esses espíritos que estão desgastados, que estão cansados, que estão presos, e a mãe só conseguiu penetrar no campo vibratório desse companheiro
quando ele se entediou do mal. Então não tem jeito. A lei de evolução existe. Pode demorar 800, 1000 anos, 5000 anos. Mas o bem, ele não cansa. Não é o paraíso com anjinhos tocando harpas, onde ficaremos entediados. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda, quanto mais o nosso coração se transforma, mais ânimo, mais vontade, mais aprendizado se desenvolve no nosso espírito. E a alegria vai tomando conta de poder sabermos que ajudar, cooperar, participar da mudança do outro, vai trazendo alegria e vontade de continuar. Mas o mal, ele vai se fechando, se fechando. Por que eu falei de tudo isso? Porque os mundos transitórios, eles têm que ter uma função. Porque não existe nada no planeta, ou melhor, no universo, perdão, que não tenha função, que não tenha ocupação. Não existe lugar vazio. Tudo o que Deus faz tem um objetivo. Aquilo que parece que está vazio e não serve para nada, é só porque a gente não sabe para que serve. Aí a gente acha que não serve para nada. Mas não existe nada na obra de Deus que seja ocioso, inútil. Então, esses mundos transitórios, que são locais de refazimentos, provavelmente recebem espíritos que depois de passar séculos preso a situações e vibrações densas, difíceis, inferiores, aonde a mudança é muito dolorosa, talvez eles sejam recolhidos pelos maiores do mundo espiritual e levados para esses locais para, em contato com a natureza, porque os elementos de transformação, eles estão todos aí. Água, vegetal, até os animais. Através da manipulação dos fluidos naturais, que a gente nada sabe sobre isso, tem uma ideia muito... Sabe que existe, ponto. Como isso acontece? Através dessa manipulação de fluidos, ajuda que esses irmãos possam mudar a sua capacidade vibratória de ter passado tanto tempo preso ao mal e ao equívoco, para que ele possa reencarnar, para que ele possa ser recebido por uma mulher, para que ele possa ser recebido por uma família e ter a chance de continuar o seu processo de forma a prosseguir na continuidade das leis de Deus através da evolução. E a questão 200 e... Assim, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deles se desligar, para ir onde devam ir. Olha só, imaginai-os como bandos de pássaros pousando numa ilha, aguardando o retomar das forças para seguirem seus destinos. É claro que eu trouxe o exemplo só dos seres que ainda estão presos ao mal, mas provavelmente não é só para esses, é para todo espírito que esteja na erraticidade e que necessite de férias. Porque a impressão que dá com essa história que eles estão tirando umas férias, mas não umas férias ociosas, umas férias de ressarcimento das forças para irem continuar o objetivo, a missão, a tarefa que se tem a desempenhar. E ele pergunta, os espíritos progridem durante suas permanências nos mundos transitórios? Certamente. Os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruir. Então é um acampamento de férias para o aprendizado, para a instrução. E de poder mais facilmente obter a permissão para ir a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. De novo, nada do que Deus faz é inútil. Então, esses acampamentos nos mundos transitórios têm a função de refazimento.
O nosso planeta, o que a gente vive, não é um pálido reflexo disso que acontece no mundo espiritual? Questão 236, para a gente encerrar. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios estão perpetuamente destinados aos espíritos errantes? E aí os espíritos respondem: não, a posição deles é apenas temporária. São eles ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não, a superfície deles é estéril. Aqueles que os habitam de nada precisam. Essa esterilidade é permanente e se deve à sua natureza especial? Não, eles são transitoriamente estéreis. Esses mundos devem então ser desprovidos de belezas naturais. A natureza se traduz pelas belezas da imensidão, que não são menos admiráveis do que chamais de belezas naturais. Visto que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será algum dia um deles? Ela já foi. Em que época? Durante a sua formação. Por isso são mundos estéreis. Provavelmente são mundos que estão em formação. E mesmo os mundos que estão nascendo não se tornam inúteis. Está vendo? Que tudo tem um propósito nas obras de Deus. Porque as nossas vidas, as nossas dificuldades, os nossos momentos de aprendizado não teriam. É claro que tem. Nós só precisamos lembrar disso, confirmar isso em nossas almas. E, para nós encerrarmos, eu vou ler aqui vou terminar com o Evangelho de João 14 de novo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, e vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E depende de quê? Para que estejamos com Jesus? Porque são palavras que João reproduz, palavras do Cristo. Que queiramos estar. E a partir do querer, desenvolvamos a nossa vontade, a nossa consciência do bem, a nosso senso moral. Depende de nós. As moradas da casa do Pai são os mundos, os planetas, chamamos de mundo os planetas, os diversos universos. São os estados vibracionais em torno dos nossos planetas. E são também os estados da nossa alma. Isso quem nos esclarece, acho que é André Luiz, agora me confundi se é André Luiz ou Emmanuel, é um dos dois que fala sobre as 3 condições da morada do Pai: mundos, estados vibracionais e estados da alma. Precisamos vencer e conquistar todos eles. E Jesus nos dá o caminho. Que a paz do Mestre envolva os nossos corações.